Olá, amigos. Sábado, 4 de outubro, eu tenho uma grata satisfação em receber o nobre colega, advogado Bruno Sobrinho. Bruno, as referências são as melhores, né? Obrigado, então, amigo. Conversaram conosco, e não foi só a Renata Feitosa não, viu? Quando, inclusive, souberam que sua nobre pessoa estaria aqui conosco, as deferências, como se diz, foram as melhores. Então, nosso podcast Jus Pará só tem a ganhar com a sua presença neste sábado, né, onde poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas estamos aqui trabalhando, vamos bater um papo muito legal. Então, muito obrigado. Obrigado, Casimiro. Quero primeiramente te parabenizar, né? A minha vida é toda pautada na fé cristã, então agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade e depois a você que fez esse convite especial. Eu já te falei aqui nos bastidores que o teu canal vem ganhando grande expressão no mundo jurídico, então é muito importante para mim, como advogado, fazer essa publicação, esse network, para que eu possa cada vez mais estar ali pautado no mundo jurídico também, para que o meu nome possa estar mais em voga também no mundo jurídico. Muito obrigado, meu amigo. Ok. Eu não irei começar hoje perguntando como é que foi a tua imersão na advocacia, mas vou falar sobre isso logo mais. Tudo bem. Mas quanto à tua origem, né, para a gente se contextualizar, né? Tu é árabe, essa barba aí? Não, né? Eu tenho origem marajoara, já através dos meus avós, que são os pais da minha mãe, lá de São Sebastião da Boa Vista. Origem quilombolas também, que é minha avó, que é a mãe do meu pai, lá de Bocajuba. Origem nordestina, que meu avô era lá de Icó, no Ceará. Então, assim, a gente tem várias misturas, né? E eu nasci aqui em Belém do Pará, a terra que eu amo, a terra que eu tenho como minha de coração. Não pretendo sair daqui para nada, tive muito êxodo, né? As pessoas saem daqui de Belém para outras cidades, mas eu não vivo aqui e quero viver toda a minha vida por aqui, criando meus filhos, sendo criado, sendo amado pela minha esposa. E é isso, meu amigo, a gente está aqui nessa cidade para viver, para trabalhar, e essa é a minha origem, meu irmão. E o teu pai? Assim, fala um pouco sobre o teu pai. O meu pai, ele é o meu grande herói. Meu pai foi o grande exemplo da minha vida. Infelizmente, ele não está mais entre nós. Tem 4 anos que ele foi vítima de um infarto, nos deixou. E para mim, Casimiro, foi a pior coisa que eu poderia viver durante a minha vida, foi essa perda do meu pai, que foi repentina. Ele tinha 51 anos de idade, estava lá em Marudá, e assim, eu sempre digo que a morte é uma desculpa, né? Mas infelizmente não tinha atendimento médico suficiente lá naquele momento para que pudesse dar uma resposta ao quadro dele, e Deus também quis, achou que a missão dele aqui já estava cumprida e levou ele para perto dele. Eu, como bom cristão, como eu já te falei, acredito numa vida após a morte, eu acredito que ele estava nos esperando, que um dia nós iremos nos encontrar, meu irmão. E sua mãe? A minha mãe é uma guerreira, minha mãe sempre ali carregou a gente no colo, desde quando nós nascemos, ali sempre ao lado do meu pai. Eu digo que um grande homem sempre tem uma grande mulher ao seu lado, não atrás, mas sempre ao seu lado ali, brigando pela família, lutando pelas essas questões. Quando eu digo família, eu não quero entrar no mérito aqui, dizer homem e mulher, não, mas na questão de querer ver a família crescer economicamente, crescer de forma intelectual. Por exemplo, eu sou filho de 2 ambulantes que sempre trabalharam com carro de lanche, com comidas típicas, e hoje eu sou advogado, graças a Deus, e graças muito a esse empenho que meus pais tiveram nos meus estudos. Então, eu só tenho a agradecer, eu sou muita gratidão. Se tu perguntar quem é Bruno Sobrinho, qual é a palavra que poderia ser o sinônimo de Bruno Sobrinho, seria gratidão. Gratidão a Deus e gratidão aos meus pais, que sempre deram a vida por mim, e hoje a minha família, minha esposa, meus filhos, que sempre estão ali me dando base para poder trabalhar, poder estudar. Quantos filhos? São 3. 3, né? 3, assim, de sangue, né? Mas eu tenho, assim, ao total, se tu for até as minhas redes sociais, são 5, porque eu tenho 2 sobrinhos que me chamam de pai. Isso para mim é muito gratificante, poder saber que tu é um exemplo também para outra pessoa, um espelho para outra pessoa. Eu me sinto muito honrado, sabe, Casimiro? Muito mais do que dar um presente material
aquela questão emocional, emotiva, aquela questão sentimental que tu podes poder estar dando para aquela pessoa é muito importante. Eu sempre digo que eu vou escolher um padrinho para o meu filho, uma madrinha para o meu filho. Eu vou escolher alguém rico que possa querer dar só presente material, não queira nem chegar perto, não queira nem dar aquele afeto, não. Eu vou escolher alguém que seja da minha confiança, que eu acredito que um padrinho, uma madrinha é um segundo pai e uma segunda mãe. Então, no dia que eu precisar de uma ajuda, eu quero que aquela pessoa esteja ali para me ajudar a poder dar uma orientação ao meu filho, uma educação ao meu filho, entende? Ok. Um detalhe aqui. Ok. De repente eu desconfiei que poderia ter... beleza. Meu nobre advogado, é o nome dos seus filhos aí? Ah, são 3. O mais velho é o João Bernardo, tem 12 anos. 12. Ele é um presente de Deus na minha vida, né? Meus filhos nunca foram planejados, mas também depois que a minha esposa ficou grávida, foi só amor. Eu digo que ele é um grande milagre, porque logo quando a minha esposa estava grávida, quando foi nascer, o cordão estava enrolado no pescoço. E eu sou muito devoto de Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora Perpétua Socorro. Meu nome leva Nazareno por conta de uma promessa que a minha mãe fez para Nossa Senhora de Nazaré. Então eu digo que eu sou abençoado desde a nascença, desde quando eu nasci. E eu me apeguei a ela também. Eu falei que meu filho iria nascer bem. Graças a Deus ele tem 12 anos hoje, é o mais velho, é o meu primogênito. Mas também tem o Júlio César e o Bruno Henrique. O Júlio César é uma dádiva de Deus, um garoto que sempre está ali também disposto a brincar, a me amar, a amar a mãe e os avós. Todos os 3 chamam a minha mãe de mãe. Então, assim, tem um afeto muito grande. A minha sogra também, eles têm, assim, uma ligação como eu tinha com minhas avós. Eu me vejo muito neles, entende? E o Bruno Henrique tem uma história, assim, porque, em tese, a minha esposa já estava operada. Ela fez aquela operação para não ter mais filho, né? Laqueadura, tudo mais. E aí foi um susto ainda maior. Não foi um susto, foi uma surpresa, na verdade. Maior, mas também uma grande bênção de Deus nas nossas vidas. Hoje nós não vivemos sem os 3. Se um dos 3 adoece, a gente já fica meio agoniado. Ali nós sabemos que hoje é muito difícil criar um filho, né, Casimiro? Com o advento das redes sociais. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que vem pro mal também. É um desafio. É um grande desafio. A gente está ali tendo que estar todos os dias em cima. O meu mais velho já tem celular, os 2 ainda não. E a gente, olha, deixa eu ver teu celular aí. Como é que tá na escola? Então, assim, a gente vem de uma família, como eu te falei, de raízes de trabalhadores. E a gente sempre almeja o melhor para os nossos filhos. E esse melhor que eles estudem, que possam ser melhores do que nós, que possam ali na frente ser advogados, médicos, promotores. Podem ser também outros trabalhadores, não vejo problema nenhum, entende? Mas a gente sempre quer que o nosso filho seja melhor do que a gente. Então, é para isso que eu e minha esposa batalhamos, para que eles possam ser cada vez melhores do que nós fomos um dia. Ok. E o nome da sua digníssima esposa? O nome da minha esposa é Juliane Sobrinho. Nós temos 16 anos juntos já, em que pese eu ter 34, ela ter 31, a gente namora desde eu tinha 18, ela tinha 15. E aí eu digo que para ela que foi uma paixão assim muito intensa, que foi como se fosse uma paixão à primeira vista. Eu me apaixonei por ela desde o início. E assim, depois de 13 anos juntos, no dia do meu aniversário eu fiz uma surpresa para ela, pedi ela em casamento. Foi um momento muito especial. E hoje nós somos casados no civil e no religioso. Eu acho que as bênçãos de Deus para um casamento, para o matrimônio, são muito importantes para que aquele casamento dê cada vez mais certo, né? Eu acho que o amor é a base de tudo. E tendo o amor e tendo as bênçãos de Deus, eu acredito que o nosso relacionamento é para a vida toda aí, meu irmão. Ok. Então eu devo deduzir que a sua esposa e filhos são todos torcedores do Paysandu e do Vasco. Paysandu, com certeza. Com certeza, Paysandu não tem que nos tire. Se for para escolher só um time no mundo todo, seria Paysandu. Né? Até mais do que a seleção brasileira. Desculpe a seleção. Nossa seleção é o Paysandu. E assim, lá em casa, o meu filho, os 2 mais novos, são apaixonados por futebol. Então, assim, na hora que a gente está assistindo futebol,
nós somos muito adeptos ao Flamengo, Certo. mas se tiver um time, por exemplo, Botafogo e Vasco, meu sogro é Botafogo, aí um torce pro Botafogo e o outro torce pro Vasco, porque a minha cunhada é vascaína, que chamam de Dindinha. Então, assim, é muito engraçado, porque o Júlio César, ele é muito emotivo. E o Bruno Henrique, ele é muito travesso. Ele começa a encarnar, o Júlio César não aguenta, começa a chorar, papai, meu time perdeu. E aí a gente fica naquela questão aí. Meu filho para de fazer isso com o teu irmão. Mas teve o Mundial de Clubes. Isso. Um estava torcendo pro Chelsea e o outro pro PSG. Aí o PSG perdeu, parece pro Chelsea. Foi uma graça. Mas enfim, meus amigos, acho que a vida é feita disso, né? A gente tem muitas vezes obstáculos que a vida nos traz, mas é para nos fortalecer e os momentos felizes que a gente tem que guardar para a vida. É isso aí, muito bonito, gratificante o seu testemunho, né, em relação à sua família, que Deus, Nossa Senhora, continue preservando, né, esse amor e todo esse cuidado. Em sua trajetória institucional, já exerceu importantes funções. Foi conselheiro fiscal do Instituto Paraense do Direito de Defesa, IPDD. O IPDD. Vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB, vice-presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Criminal da OAB e presidente da Comissão de Corrida da OAB. Atualmente, ocupa o cargo de diretor de esportes da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB, né, Pará, onde vem aí desenvolvendo projetos que são voltados ao bem-estar, à saúde e à integração da advocacia. Então, juntando aí, somando o que fez e agora o que faz nesses cargos aqui que ocupa, quais são as lições, os aprendizados, as experiências? E, Casimiro, eu tinha um tio que ele era policial militar, tio Pedro, e ele falava, meu filho, uma frase que é muito conhecida, ele falava para mim, quem não nasce para viver, para servir, não serve para viver. E assim, a minha família toda, ela tem muito essa característica de ajudar o próximo. Como eu te falei, minhas avós vieram do interior do estado, e sempre quando a gente vem do interior, a gente carrega uma bagagem de conhecido, de parente. Quando a gente chega na cidade, na capital, e a gente consegue construir uma base, muitas vezes aquelas pessoas vêm, parente, posso ficar na tua casa aí, porque eu quero estudar, porque meu filho quer estudar, eu quero trabalhar, tu consegue me arrumar um espaço? E eu cresci com isso, tanto de uma avó que veio de São Sebastião da Boa Vista, quanto da outra avó que veio de Mocajuba. Então todas elas já foram sempre aquelas pessoas que sempre acolheram as pessoas. E eu até esqueci de colocar aí que eu fui diretor de acolhimento também da COJAD. Eu fui o primeiro diretor de acolhimento na gestão do Dr. Alvimar. Ele falou, Bruno, tu tem uma característica muito boa de acolher as pessoas, e eu quero que tu assuma essa diretoria aqui. E aí, eu tenho 8 anos, fiz 8 anos de advocacia no último dia 25 de agosto, e desde que eu entrei na advocacia, eu tenho essa missão comigo de ajudar o próximo, porque eu sempre fui muito ajudado, e eu vejo que quando nós saímos da faculdade, nós saímos formados em direito, conhecendo a técnica. Muitas vezes, nos falta prática. Recebemos a carteira da OAB, e agora? O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? E nós sabemos que com o advento de grandes faculdades de direito que temos por aí, não digo que ficou encharcado o mercado, mas muitas pessoas ficam sem saber o que fazer realmente. E a OAB, ela sempre foi para mim uma questão de base, uma questão de para onde eu vou me socorrer. E a COJAD, através primeiramente do Dr. Afonso Furtado, que foi presidente, que também eu trabalhei com ele, depois com o Dr. Alvimar Pio e a doutora Tatiane Moraes, sempre desempenharam esse trabalho de poder ajudar, através de cursos de iniciação à advocacia, através de cursos voltados à experiência prática de audiências, posteriormente com a doutora Juliane Macedo e a doutora Renata Feitosa, na Comissão de Apoio à Advocacia Criminal também, cursos voltados ao Tribunal do Júri, cursos voltados à advocacia criminal na prática, e o Instituto Paraense de Defesa, eu tenho uma grande paixão por ele, que é o IPDD. Eu digo que é um divisor de águas na minha vida. Hoje, como a gente estava conversando agora há pouco, existem muitas pessoas que são tímidas, tímidas de natureza, não conseguem se expressar.
E, assim, em que pese eu sempre ter trabalhado com o público, mas nós sabemos que quando a gente passa para a área profissional, aquela área que vai reger a tua vida durante muito tempo, tu trava. E eu fiz o curso de formação de tribunos de PDD e aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque através desse curso eu também comecei a desempenhar habilidades ali de comunicação, como me comunicar com clientes, como me comunicar com autoridades, e isso foi despertando em mim cada vez mais aquele interesse de ajudar, entende? E aí em 2021, em plena pandemia, eu me lembro que eu perdi meu pai e meu pai foi vítima de infarto, era diabético, e eu estava muito acima do peso. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa, senão eu tenho meus filhos pequenos, eu vou acabar também. E a Cojade tinha um projeto que era Cojade Runners, que era voltado à corrida de rua. E eu fui lá, me inscrevi, comecei a praticar corrida de rua. E aí, quando virou a gestão, que o doutor Eduardo de Miriba assumiu, nós assumimos, junto com o doutor Alvimar e com a doutora Priscila Tedes, a comissão de corrida de rua da OAB. E através dessa comissão também eu viajei todo o estado do Pará promovendo a corrida de rua, conhecendo as subseções, conhecendo os presidentes e sempre ajudando de uma forma a agregar a advocacia. Eu acredito que nossa profissão ela é muito dinâmica e muitas vezes a gente não tem um tempo para se cuidar, para cuidar da saúde, para cuidar do psicológico, para cuidar, para estar até se aperfeiçoando tecnicamente. Então a OAB ela tem muito essa missão, esse trabalho, esse serviço de poder cuidar um pouco mais da advocacia. E eu hoje é uma nova gestão, você sabe muito bem, e eu continuo lá trabalhando, eu digo, eu estou aqui para servir a advocacia. Independente de gestão, eu acho que quando a pessoa está ali para servir, para fazer o melhor, eu acho que não deve se apegar à gestão de A ou de B ou de C. Se me fizeram um convite e eu ver que está dentro daquela expectativa que eu também almejo, eu vou lá e continuo trabalhando hoje como diretor de esportes. Depois de muitos anos, nós vamos conseguir, por exemplo, iluminar o campo da UAB, que era um projeto que era um sonho para os advogados ter um campo iluminado para poder fazer seus jogos pela parte da noite. Então, já dando um spoilerzinho aqui para ti, na próxima terça-feira, muito provavelmente dia 7 agora, nós vamos ter o primeiro jogo de noite lá no Clube dos Advogados. Já te faço esse convite também, se tiverem interesse de participar, porque será um evento histórico. Um evento histórico realmente que irá ser um divisor de águas. Quero parabenizar mais uma vez aqui o doutor Alvimar Pio pela iniciativa, ali através da Caixa de Assistência dos Advogados, de fazer essa iluminação do campo, porque o nosso clube, eu digo assim, Casemiro, eu sempre toco nessa não me vitimizando nem nada, mas nessa pauta de que eu venho de família de batalhadores. Então, eu nunca tive a oportunidade de ser sócio de um clube social. Então, depois que eu passei na OAB, que eu vi que eu tinha a oportunidade de ter um clube para chamar de meu, eu zelo e cuido pelo aquele clube como se fosse meu mesmo. Entendeu? Meus filhos nasceram, se criaram ali, todos conhecem meus filhos ali. Então, para mim, estar hoje lá como diretor de esporte, podendo zelar cada vez mais pelo clube, e também faço parte da diretoria do clube, junto com o Dr. Carlos Lobato. Então, isso é muito gratificante, poder servir a classe, servir a sociedade, porque a UAB ela é nada mais do que um serviço público também à sociedade. Então, quer dizer que nós, quando nós estamos ali qualificando o advogado, nós estamos servindo a sociedade também. Sim. Porque a sociedade ela requer que a classe seja mais qualificada. Então, eu hoje faço parte da OAB durante toda a minha vida jurídica com essa grande missão de servir ao próximo. Ok, legal. Olha, esse momento histórico, dia 7, não é isso? Dia 7 de terça-feira, né? Pronto, então, os nobres advogadas, vocês fazem aqui a passa-salva, né? Tira aquela oferta e manda para o jornalista ir lá com a equipe fazer uma cobertura, fazer uma matéria bem legais, tá bom? Então, sempre que eu converso com os advogados, a maioria deles sempre mencionam o IPDD como sendo um divisor de águas, né, na carreira, na história, na desenvoltura, né, da comunicação, da atuação no tribunal do júri, assim por diante. Então,
o Nobre também destacou aqui o IPDD. O que faz o IPDD ser tão relevante assim na vida de quem passa por ele? Eu acredito que, acima de tudo, o IPDD ele é formado por pessoas que querem ajudar o próximo, como eu já falei, que querem colaborar com que a carreira daquele colega ganhe destaque. E aí isso é muito importante, porque Brasil afora a gente verifica vários cursos, até te falei que ainda agora de um blog que existe em Brasília que tem cursos que são de 4, 5 mil reais. O IPDD oferece cursos. Esse curso de formação de tribunos, por exemplo, chega na faixa de 500 reais, salvo engano. E é um mês de curso, tá? Com várias matérias, por exemplo, oratória, técnicas do júri, laudo pericial, análise de laudo pericial, balística forense, entendeu? E no final ainda tem um júri simulado. Então a pessoa realmente vai fazer uma imersão. Eu não digo que não é nem uma imersão, porque a imersão a gente verifica como aquela espécie de uma aula em um dia, 2 dias. É realmente um curso voltado para a técnica do tribunal do júri. E eu, como advogado criminalista, digo, quem faz um tribunal do júri faz tudo. Porque aquele advogado é aquela advogada que tem coragem de ir lá na tribuna defensiva, na trincheira defensiva do plenário do tribunal do júri, tem coragem de fazer uma sustentação oral no TST, no TJ, no STJ e até no STF. Porque o tribunal do júri, ele é o ápice ali da advocacia, do Estado Democrático de Direito, onde os teus pares vão estar ali como juízes de fato, prontos para julgar um outro par, uma outra pessoa. E muitas vezes a defesa ela já vem com aquela questão de estar defendendo alguém que está no banco dos réus. E isso é muito difícil. É muito fácil acusar. É muito fácil chegar e apontar o dedo. Mas vai defender, vai ser o contrassenso da sociedade. Vai ser, como dizia o grande Evandro Dizem Silva, vai estar ali no último degrau da escada ao lado daquela pessoa que está respondendo o processo. Entende? Então, o IPDD ele faz isso com pessoas que estão ali, e quero aqui também mencionar o Dr. Marcelo Amaral, que é o presidente, um grande irmão que eu tenho, além de outras pessoas que compõem ali, mas na pessoa dele diretamente, parabenizar a gestão do IPDD, que já passaram por vários presidentes também, doutora Bruna Cury, doutor César Ramos, doutor Afonso Furtado, que foram pessoas ali que fizeram o diferencial. Eu acho que um instituto, para ele ter vida hoje, é necessário isso, que a pessoa esteja disposta a ajudar e colaborar com o sucesso do outro. Eu participei, fiz a cobertura de um júri simulado e, assim, parecia até que o júri era real mesmo. A desenvoltura, foi possível ver meio que um talento nato de alguns para a oratória, a habilidade, né, de retórica, de argumentação. Então, assim, eu fiquei encantado e quase acreditei que o negócio ali era real, né? Nesse dia aí eu entrevistei, eu acho que uns 10 integrantes ali do júri simulado, né? Defesa, acusação e os que faziam parte ali da mesa, né? O figura do juiz, tá, etc. Então foi muito bacana. Então aí a gente vê a seriedade do PDD mesmo. Na verdade, Casimiro, os casos são reais, tá? Casos que já se passaram, então as pessoas têm que se preparar mesmo. Porque em que pese ser simulado, mas ali é uma questão que tu já vai te preparar para quando aparecer uma oportunidade real, tu já esteja totalmente preparado. Eu acredito que quem se prepara antecipadamente nunca vai dizer não. E isso é o diferencial da advocacia hoje em dia. Ok, daqui a pouco nós iremos conversar sobre uma outra atividade, né, familiar, questão de comidas típicas, é isso, né, aqui do Pará. O Nobre advogado é um advogado criminalista. A gente sabe que quando
alguém é acusado de algum ato, né, de ilícito, de algum crime, etc., ele imediatamente é condenado. Ele foi acusado, mas ele já está condenado. A imprensa sempre, né, geralmente, faz a matéria, a manchete, que já arrebenta com o camarada. Bom, aí você tem imprensa, tem a sociedade que já deu a sentença, aí agora temos a figura do advogado. E quando o advogado aparece, então o advogado também já é visto como uma persona não grata, porque em tese, ou no senso comum, o advogado defende bandido, né? E então a sociedade tem essa dificuldade, né, de entender o papel do advogado. O querido Bruno Sobrinho, com a experiência, né, que já tem, principalmente nessa área, né, criminal, como é lidar com essas categorias que colocam o advogado criminalista sempre numa posição que não é a correta? Assim, Casemiro, acima de tudo, todo e qualquer profissional tem que se impor dentro da sua profissão. E nós que somos advogados criminalistas, em que pese sermos o contrassenso da sociedade, porque, como você bem falou aí, nós sempre seremos aquela pessoa que defende o bandido. Uhum. Mas, muitas vezes, aquela pessoa que critica esquece que um dia aquela pessoa que está sendo processada pode ser nosso parente. Uhum. E quem ela vai recorrer? Uhum. A quem ela vai recorrer? A um advogado ou advogada criminalista. Entendeu? E o que, no sistema jurisdicional brasileiro, o que tem muito valor é a presunção de inocência. Uhum. Então, em que pese você responder um processo, eu acredito que esse esculacho social, realmente uma condenação social, você bem colocou aí, é muito grave. Porque ontem mesmo eu estava comentando, depois que vai para umas redes sociais uma foto tua com um possível autor de um fato, ninguém mais... O print é eterno, como dizem nas gírias sociais. Então ninguém mais vai tirar aquele estigma que tu tem de ser uma pessoa que responde um processo criminal. E assim, um detalhe, e nem a imprensa dá ênfase, por exemplo, ao fim do processo, uma absolvição, que apresenta o indivíduo como absolvido, inocente. Porque a matéria vem logo assim. A matéria não vem assim, fulano de tal foi absolvido. Acusado de ter cometido tal coisa, foi absolvido. Então a ênfase é maior pelo fato que ocorreu e por que ele foi acusado. Então essa condenação, quem responde em processo criminal já é condenado, independente de resultado. Porque só aquela angústia de estar ali respondendo aquele processo é muito ruim. E não é só ruim para quem responde, é ruim para o familiar. E pior ainda para quem está preso. Porque quem é preso não é só aquela pessoa. Fica preso a família toda. Entende? Então, para mim, essa questão das mídias sociais, eu quero até te pedir desculpa aqui. Não, fica à vontade. Mas é o sensacionalismo. Aquela questão de querer vender a matéria por vender. Entende? E, mais uma vez, eu parabenizo a tua coluna, porque não é uma coluna que vem... desculpa a expressão da palavra, não é uma coluna que vem querer destruir a reputação, comprometer a reputação de outra pessoa, entendeu? Você faz um trabalho muito importante, que é promover diálogos jurídicos, entendeu? Promover aquela pessoa que está ali naquele momento em voga dentro do mundo jurídico, entende? Então, assim, essa questão da massificação da condenação social, ela é ruim. Sabe por quê? Isso acaba afetando até direitos humanos, amigo. Como eu falei agora há pouco. É bom tu condenar, mas enquanto não é teu parente. E todos nós estamos ali passíveis de cometer qualquer coisa que seja ilícita. Vou te dar um exemplo muito crasso. Tu pega um carro de uma pessoa que toma uma e é pego numa blitz. Sim. Entendeu? Até mesmo não, tu tá no teu carro e tu tem um acidente contigo e infelizmente tu tá no celular, tu não percebe, tu atropelou uma pessoa, aquela pessoa foi vítima fatal.
entendeu? No mínimo um homicídio culposo, mas tu vai responder um processo criminal, entende? Então as pessoas devem olhar de uma maneira mais social e humana. Ontem mesmo eu conversava com uma jornalista de uma grande emissora e até recomendei a leitura do livro Pecados da Imprensa, que traz justamente diversos exemplos, né, de matérias que foram massificadas, que comprometeram a imagem de pessoas, de famílias, de empresas, destruíram a vida de muitas pessoas. Eu acho que o exemplo maior, né, de tudo isso, tem outros exemplos que culminaram, inclusive em apedrejamento e morte de pessoas inocentes, mas o caso da escola base, né, o caso da escola base, em São Paulo, onde, não foi? Empresa, assim, famílias foram destruídas, sim, danos irreparáveis. Tudo isso porque a imprensa não fez o dever de casa como deveria fazer. É assim, dá a notícia, mas já fica muito claro que a imprensa está dizendo, o cara é culpado. É culpado. Né? Então, assim, aí para o advogado, nesses casos, e assim, como o réu, eles já começam perdendo da imprensa, perdendo a opinião. Né? O que acontece? Você sabe muito bem que eu até abri um parênteses aqui na nossa entrevista para... Eu tenho uma grande irmã na advocacia, que é a doutora Renata Feitosa, uma pessoa que é uma grande referência para mim na advocacia criminal, e nós estamos há 7 anos já nessa parceria, e a gente tem um grande dilema no escritório. Quando dá uma entrevista em casos de grande repercussão? Porque muitas vezes aquela entrevista pode ser voltada contra o teu cliente também. A gente não sabe o que vai ser editado. Sim, sim. Entendeu? Se não for ao vivo, se for para passar depois, a gente não sabe o que vai ser editado. Então, porque o jornalista faz sei o quê, ele narra, ele cria a tendência para o entendimento que ele quer. Aí mete o corte. Então, muitas vezes, nós tomamos muito cuidado com isso. Então, isso é uma dica muito importante até para o jovem advogado. Muitas vezes eu vou aparecer na televisão, quero dar uma entrevista, mas tu tem que analisar o que tu vais falar. Se pode falar, porque muitas vezes o processo é sigiloso e tu acaba dando uma informação que o público não pode saber. Tu acaba dando uma informação que vai atingir a imagem de alguém. Entende? Então, é muito importante para a advocacia ter noção disso. Em casos de grande repercussão, vale a pena falar? Porque, querendo ou não, num caso de grande repercussão, Casemiro, a tua imagem já vai aparecer. É isso. O fulano de tal tem como advogado o Dr. Bruno Sobrinho. Então não é preciso estar reiterando, querendo falar, querendo aparecer. É porque as pessoas, inclusive, já vão até pesquisar. Entendeu? Então, assim, é uma dica muito importante. Porque eu já vi casos, Casemiro. Por que eu te falo? Porque eu já vi casos de caras, de réus que estavam bem soltos. Por conta de uma entrevista, teve mudado de prisão expedida. A própria Deolane, né? Entendeu? Acho que foi ela mesmo. Ela saiu e voltou porque já deu entrevista lá. Então, não assim, aguentou. É uma questão muito peculiar. Como eu te falei, lá no escritório nós nos atentamos muito para isso, para essa questão. Mas, enfim, meu amigo, essa questão da imprensa realmente ela é uma questão que já vem a condenar qualquer pessoa que responde a um processo criminal. Olha, aí lembrando, inclusive do caso lá da escola base, que a reboque entrou um gringo, né? A gente chama, né, o americano tal de gringo. Eu esqueci o nome, mas o sobrenome dele é Pedicini, é isso mesmo, Pedicini, que tinha piscina, tudo tal, as crianças, etc. E aí a imprensa foi lá, a filmagem, né? Ele até, no momento, ele disse que deixou lá o livro, né, acho que é do Veríssimo, na mesa, mas aí o jornalista foi lá e cobriu, justamente porque ele não queria dar a conotação, a imagem artística, etc. A intenção era outra, então foi lá e cobriu do Veríssimo. Resultado, o Pedicini foi preso e ele agradece muito
a crianças, que ele diz, crianças corajosas, que sem me dever nada, foram lá por livre, espontânea vontade, mesmo ele preso, e disseram que tudo aquilo que estavam dizendo era mentira, que os pais acompanhavam, etc, etc e tal. E depois que ele é solto, ele dedicou parte da vida, ele ainda é vivo, e ele diz assim que lamenta não ter conseguido mudar a cultura da imprensa brasileira, que é essa de já arrebentar mesmo com a imagem do outro, mas conseguiu dar a entender que ele, eu acho, que adentrou a advocacia, que ele disse que com o trabalho dele, ele conseguiu livrar muitas pessoas de condenações injustas, de pessoas que não podiam se defender. Eu posso só fazer um complemento? Eu acho que a cultura da imprensa brasileira reflete muito o que o espectador quer assistir também. Como eu te falei agora há pouco, para a grande maioria da população brasileira, bandido bom é bandido morto. Até que esse bandido passe a ser nosso parente. Então, por isso que a advocacia criminal, como uma advocacia sui generis, ela é muito contrassenso à sociedade. Muitas vezes tu vai nos ver ali defendendo pessoas que, por exemplo, até mesmo cometeram crimes odiosos pela grande parte da população. Mataram a mãe, mataram o pai, mataram a esposa, entende? Então, mas nós estamos ali fazendo nosso papel, que é defender os direitos de aquela outra pessoa, entendeu? E defender o direito daquela outra pessoa é defender a pessoa. A gente não pode afastar uma coisa da outra. Tu consegues me compreender? Se eu afastar o teu direito de ti, tu não existe, não tem por que ter um direito humano. Tu é um ser humano. Então aqueles direitos são inerentes a você. Tá me entendendo? Então por isso que nós somos o contrassenso da sociedade. E é uma área que me apaixona muito, eu sou muito apaixonado por isso, porque eu mesmo já fui vítima de injustiças de autoridades policiais, por exemplo. Lá em Mosqueiro, eu me lembro muito bem. Entende? Eu tinha acabado de fechar o meu negócio, estava indo tomar o meu café, vi uma situação com a minha avó na época, tentei reverter, tinha 18 anos. E aí era uma prima minha que foi conseguir reverter a situação e ela foi para a delegacia. E eu fui logo atrás, tinha acabado de completar 18 anos. Chegou lá, a delegada falou, como é teu nome? Eu falei, Bruno. Então, quando eu tenho 18, vem para cá, me colocou lá atrás na cela, junto com dois indivíduos que tinham acabado de cometer um homicídio. Entendeu? Na verdade, foi um roubo seguido de morte. Aí chegou um outro delegado lá com uma serrinha, assim, batendo, assim, quem é? Quem é? E aí eu, desesperado, nunca tinha passado por aquilo, acabado de completar 18 anos, entendeu? Chorando mesmo, para a delegada no final falar, meu filho, desculpa, a moça falou realmente o que aconteceu aqui. Então aquilo, eu não me vitimizo de nada, eu acho que tudo é aprendizado, entendeu? Mas aquilo me fez ver o quanto a sociedade, existem injustiças na sociedade, entende? E como a gente atua na área criminal, a gente acaba verificando que muitas vezes a autoridade policial, existe muitas autoridades policiais boas, mas muitas vezes o sistema de justiça só quer dar uma resposta à sociedade. E é por isso que a imprensa é desse jeito, muitas vezes. O que a sociedade quer assistir? Que o cara foi preso, que o cara foi condenado, que o cara foi morto? Ela quer justiça ou justiçamento? Então, né? bora, Tem essa questão então também, bora mostrar isso, entendeu? E às vezes não aceitam, muitas vezes, e acabam até fazendo uma falsa denominação para aqueles juízes garantistas, como se tivessem, por exemplo, cometendo corrupção, delegados, mas não, estão trabalhando dentro da lei. Porque se não há provas dentro de um processo, não tem como condenar. Se não há provas que aquele indivíduo estava com alto valor de entorpecentes ali para comercializar, não tem como o delegado deixar preso. E muitas vezes a empresa fala, olha, o cara que foi preso ali já foi solto, tudo mais, e aí acaba também ferindo a imagem daquela autoridade policial. Daquela autoridade judicial. Entende? O delegado é complacente, né? É criminoso também. Tu vê muito isso aí no interior do estado. Isso, é verdade. Tu vê muito isso no interior do estado. Foi solto porque é amigo do delegado. Tal, né? E agora com a lei de abuso de autoridade, os delegados estão muito mais rigorosos nessas questões de prisões. Porque senão quem acaba respondendo são eles. É prisão, a exposição do preso, que eu lembro, assim, eu comecei
assim que eu comecei a trabalhar mesmo, né, com comunicação, era Tailândia News Brasil, então eu vi 2 momentos da imprensa. Quando alguém poderoso foi preso, poderoso e perigoso, e ninguém grava. E ninguém gravou. Eu gravei, fui o único que filmei. Mas aí, até o meu cinegrafista, né, recebeu um tapa na máquina. E todos que eram acostumados a gravar essas prisões, etc., ninguém gravou, certo? E no dia seguinte, um pobre, e era até preto, pobre, e brancos também pobre, a imprensa ia com tudo. Massacra. Aí entrava no batalhão, entrava na delegacia, né? O policial mostra a cara do cara, a cara dele aqui, a cara dele aqui. E depois veio justamente a questão de abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade, etc. Mas assim, eu cheguei ao seguinte, disse, olha, isso aqui não é para mim. Né? Sim, admiro os que fazem o trabalho de cobertura policial, nada contra o serviço profissional, mas eu disse, olha, se eu não posso mostrar o poderoso, o rico, então também não vou mostrar o pobre. E aí também vi que não tinha a ver aí com acaba a minha... perdendo público por conta disso, né? Porque, como eu te falei, o que a sociedade quer ver? Por que o Balanço Geral faz tanto sucesso aqui em Belém? Por que o Pimenta fazia tanto sucesso aqui em Belém? Entendeu? Aí o pessoal diz, será que o Pimenta já sabe antes que vai acontecer, que ele já tá lá? E que fique claro, nós não estamos aqui, né, criticando o profissional. Não, com certeza o trabalho é importante, só está mostrando aspectos na sociedade. Os dois lados, né? Os dois lados. Assim, todos esses profissionais de Pimenta, muito meu amigo também, sempre concedi entrevista para ele, e assim, faz um trabalho muito bom, e como tu falaste, a gente não está criticando, a gente está só colocando aqui aspectos que muitas vezes acabam prejudicando aquele ser humano, entendeu? Todos nós temos direito à defesa, até que se prove ao contrário, então até que se transite em julgado uma decisão, nós somos inocentes. Olha, aí eu lembro justamente voltando aqui à escola base, tem uma matéria, né, um jornal tal, eu não sei de qual cidade, aí tem a fala, né, na entrevista a fala da acusada, que era uma das proprietárias da escola, diz, não, eles estão fazendo com a gente, é injustiça, acabaram com a nossa vida, tiraram tudo de nós somos inocentes, isso vai ficar provado. Aí volta para o âncora, aí o âncora diz, agora vai até negar que a Terra é redonda. Veja, ele está deixando claro que na concepção dele, a mulher é culpada. Aí 100 dias de pura pirotecnia, de imprudência do delegado, aí vem a decisão lá final, né, das investigações de que todos eram inocentes. E aí como é que fica, né? Agora, só voltando aqui para o que tu falaste ainda agora, que se tu não podia filmar rico, tu não queria filmar pobre também, né? E eu aprendi com o doutor Francelino Neto no último júri que nós fizemos, a lei vale para quem tu gosta, para quem tu não gosta, entendeu? Então, muitas vezes, existem situações de jornalista, o cara não fez, o cara fez, mas, meu irmão, se estiver dentro da lei, tu tem que divulgar, tu vai ter que divulgar, não tem por que tu não divulgares, entendeu? Então, assim, até questão de abuso de autoridade não podem ser perpetrados só para aquelas pessoas que tu não gosta. Entendeu? Não pode ser perpetrado para ninguém. Violação de prerrogativa, o advogado teve uma violação de prerrogativas ali por conta de uma autoridade. Eu vou achar graça? Não posso, não devo achar graça, porque a violação não é daquele advogado. A prerrogativa é da advocacia toda. Entendeu? Então a lei serve para quem tu gosta e para quem tu não gosta. É isso aí. Agora, quebrando um pouco o clima, né, mais pesado, mas naturalmente, por natureza, quando falamos em advocacia criminalista, não tem outra, né? Sempre, né, essas questões, mas eu quero aqui pontuar o seguinte, né? É importante que a sociedade, ela, no momento em que houver uma divulgação, né, da imprensa que tem que fazer o seu trabalho, mas independente da manchete, pare um pouco, reflita e entenda que a parte, né, acusada,
tem o direito, né, da Sim. presunção de inocência, da ampla defesa, do direito de defesa. Então, e respeitar isso não significa dizer que nós estamos concordando com isso ou aquilo, né? Casemiro, eu queria até deixar uma dica para os advogados e advogadas. Muitas vezes, também nós acabamos incorrendo nesse erro de verificar uma publicação, uma reportagem e acabar comentando isso de forma precipitada. E nós que somos advogados e advogadas, somos figuras públicas. Nós devemos nos preservar. E o que ocorre? Principalmente eu que atuo na área criminal. Jamais tu vai me ver comentando em questões polêmicas de prisões ou qualquer coisa parecida, porque eu posso estar defendendo aquela pessoa daqui para amanhã. Sim. Entende? Então que nós possamos tomar esses cuidados. Entendeu? Antes de tudo, como você colocou, analisar toda e qualquer situação e não ter essa premeditação de estar condenando. Entendeu? Principalmente os advogados. Porque amanhã você pode estar atuando naquele mesmo processo. Olha, houve um caso, né? Um caso, ele já se extinguiu, já terminou esse caso, mas de repercussão nacional, tá? E eu conversei com a advogada, tem duas, eu conversei com uma, e quis, né, me conceder entrevista para falar sobre o caso. Eu disse, olha, eu faço sem nenhum problema, mas pode acontecer isso e isso, porque a defesa já se manifestou nos autos, né? Sim, Assim que fala, né? Então já tinha se manifestado nos autos, a imprensa já havia, né, feito a cobertura, todo mundo compartilhou, todo mundo sentou no porrete e disse, olha, se quiser tudo bem, mas pode acontecer isso, isso e isso. E sobre esses elementos eu não tenho um controle. Responsabilidade, né? Que pode prejudicar o seu cliente ou não. Então, assim, se realmente quer, tudo bem, a gente marca e podemos fazer amanhã. Aí, quando foi no outro dia, ela me enviou mensagem à tarde dizendo que era melhor, né, esperar. Segurar, ela refletiu bem a situação, né? Eu só sei que o camarada agora está muito feliz. tá tudo resolvido aí. Bom, agora, com relação... aliás, falamos aqui de advocacia, mas a pergunta é, por que tu quis ser advogado, homem? Ainda mais criminalista, né? Assim, Casimiro, eu tenho um tio... Eu tinha dois tios, um faleceu. Era o tio Zé Carlos, que é escrivão de polícia, e o tio Pedro, que era policial militar. Então, sempre tive um grande sonho de ser polícia, entendeu? E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu ganhei uma grande paixão pela advocacia. Porque também lá na faculdade onde eu fiz a minha graduação, tinha júri simulado, tinha uma questão de não era um júri, mas era um julgamento do STF, por exemplo. E eu me lembro que no primeiro júri simulado que eu fiz, eu defendi o Champinha. Sabe quem é o Champinha? Sim. Aquele rapaz que matou a Diana Fendenberg e o Felipe Café lá no interior de São Paulo. E aí era menor de idade, foi para a Fundação Casa. Aí depois da Fundação Casa ele completou a maioridade, mas viram que ele era uma grande, em tese, um grande risco à sociedade. Aí fizeram algumas, ao meu ver, manobras para que ele continuasse preso e tudo mais. E nesse júri eu consegui, nesse julgamento, na verdade, eu consegui liberar ele. Através de orientações da doutora Nachara Palmeira, que foi minha professora, conhecida como Amadinha. Ela me orientou e desde então eu me apaixonei por essas situações da advocacia criminal. Eu verifiquei ali que há sim oportunidade daquela pessoa que está sendo injustiçada ter uma defesa digna, entendeu? E assim, lá no escritório, como eu te falei, nós nunca prometemos ao cliente que ele vai ter êxito na causa dele. Se tu chega no meu escritório comigo, doutor, o meu filho, meu irmão, meu filho, minha esposa tá preso. Você já consegue tirar ele amanhã? Aí eu falo, meu amigo, infelizmente você procurou o escritório errado. Entendeu? O que eu vou te prometer aqui? Trabalho. Desde o momento que tu assinares a procuração e o contrato, eu vou te prometer sim trabalho. E o nosso trabalho ele é muito... não é eficaz, mas por que ele é eficaz?
porque é muito dinâmico. Nós não somos aqueles advogados que somente estamos ali redigindo uma peça e protocolando. Nós vamos conversar com o delegado de polícia, nós vamos conversar com o promotor de justiça, nós vamos conversar com os juízes de direito, entendeu? Sempre buscando o melhor para o nosso cliente, entendeu? O advogado que não pede não é o advogado, entende? Sempre tem que ter aquela questão, doutor, excelência, o caso do meu cliente é esse e esse aqui. Então, tudo isso, na época da faculdade, me fizeram ver de outra maneira a advocacia. E eu me lembro quando eu comecei a fazer a prova da OAB, a primeira fase foi assim, nós estudávamos 5 colegas juntos, na casa de uma colega, e todo dia estudando, fazendo cursinho. Na sexta-feira antes da prova, nós fomos para um barzinho ali na 25 de setembro. E aí ficamos até 2 horas da manhã lá, e olha, amanhã tem estudo, revisão na casa da colega. Aí apareceu só eu e a dona da casa, né? Eram 5, só foram 2 estudar. Aí na primeira fase só passamos nós 2. E aí eu quero mais uma vez um parênteses aqui, agradecer a minha esposa mais uma vez, porque na segunda fase eu não consigo muito estudar pela parte da manhã, por conta da dinâmica, pelo trabalho, mas de noite eu consigo me concentrar. Então eu começava a estudar 7 horas da noite e até 7 horas da manhã do outro dia. Caramba. Entendeu? Eu me lembro até hoje, como eu já te falei, a minha família tem vinda de comidas típicas. Na primeira fase, como a gente corrige na hora a prova ali, aí eu cheguei lá com meus pais já feliz. Pai, eu passei na primeira fase e tudo mais, foi uma alegria toda. Na segunda fase eu saí cansado. E eu digo que eu passei 2 vezes na OAB, sabia? Porque quando eu fui fazer a prova, eu fiz constitucional. A minha prova era mandado de instrução coletivo, mas tinham aceitado a ADO também, que é Ação Direta de Constitucionalidade. E aí o que ocorre? Aceitaram as duas quando saiu o resultado da OAB, dia 13 de junho, me lembro até hoje. Dia 20, desculpa, porque meu filho nasceu dia 13 de junho e o resultado foi dia 20. E aí, duas peças aceitas pela FGV, para Constitucional. O pessoal comemorando, aí, comemoração lá em casa. Eu raspei a cabeça, não tinha raspado quando eu passei no vestibular, não tinha raspado quando eu me formei. Eu falei, não, agora eu vou raspar, que é minha profissão, né? Agora chegou a hora. E aí, no outro dia, a FGV pede todas as provas de Constitucional. Falei, meu Deus do céu, a cabeça já tá a cabeça já tá raspada. Aí na sexta-feira, 2 dias depois, saiu o resultado, somente com o mandado de instrução coletivo, que foi o que eu fiz. O outro não tinham aceitado. E eu digo que assim, como eu te falei, tudo é gratidão a Deus. Quando nós fazemos as coisas com muita dedicação, muito interesse, muita responsabilidade, eu acho que as coisas vão fluindo. E tudo que acontece depois são consequências daquele trabalho que você desempenha. Então essa questão da paixão pela advocacia nasceu mesmo da faculdade. E lá no final, eu me lembro bemzinho, eu nunca tinha estagiado. Eu nem esperava, uma colega chegou com a doutora Camila. Chegou comigo, Bruno, eu estou estagiando no Ministério Público. E o promotor, eu vou sair de lá, e o promotor falou, arruma uma pessoa que seja dedicada igual tu. Ela virou pra mim e eu falei, é tu? Aí eu falei, o quê? Ela falou, pelo te vejo que é tu. Vai amanhã 8 horas lá no Ministério Público. Deu 7h30, eu tava lá. Aí fui lá, passei 3 meses como estagiário voluntário ainda lá. E aí, abril, maio, junho, em junho eu consegui me vincular ao MP. Passei 2 anos lá com o Dr. Franklin Lobato Prado, Dr. Mário Raul Vicente Brasil, doutora Lucinelli Rezende e Dr. Sandro Castro Garcia. Eu fui estagiário dos 4 ali, mais Dr. Frank e Dr. Mário, mas trabalhei lá na promotoria de violência doméstica, entendeu? Então, assim, fez com que eu ganhasse um pouco mais também de paixão, porque o Dr. Frank ele fazia júri. Nessa época, os júris que eram voltados à casa de violência doméstica começavam na vara da violência doméstica especializada, e os promotores iam fazer na vara do tribunal do júri. Então o Dr. Frank e o Dr. Mário faziam muito júri. E eles sempre nos levavam, olha, hoje não vai ter expediente aqui porque nós vamos para o júri. E isso foi me apaixonando. E lá dentro do tribunal do júri eu conheci o Dr. Israel, que na época era do IPDD, hoje é oficial de justiça. E falou, Bruno, eu quero te apresentar o IPDD. E foi daí que
surgiu a minha paixão também pelo PDD. Legal. Então, assim, a advocacia, ela é apaixonante, entende? Se tu me perguntares, Bruno, tu sempre quis ser advogado, como eu te falei, não. Eu queria ser policial civil, policial militar. Eu passei na prova de policial militar em 2012, entendeu? Antes de eu passar na prova de... Não, já estava na faculdade. E aí, só que eu não tinha muita noção das coisas na época, entendeu? Eu falei, acho que eu não vou fazer e tudo mais. E acabei deixando passar. Aí meu pai até falou, meu filho, mas... Eu falei, pai, acho que tudo que Deus quer na nossa vida, a gente já tem escrito. Então, bora deixar rolar. E aí, meu pai sempre me apoiou. Eu me lembro até hoje, eu comecei a faculdade pagando. Era R$750. Aí vai aumentando. Cada semestre vai aumentando. Teve um determinado momento, no quarto semestre, eu falei, eu não vou mais dar conta. Cada semestre é um bônus. E eu falei... E assim, eu tenho uma grande história, porque quando eu passei na faculdade, eu falei, pai, eu passei na faculdade. Ele falou, meu filho... Ele sempre falava assim pra mim, meu irmão, bora pra cima. Não me pergunte do que sou capaz, me dê a missão. E aí, quando eu falei, eu não vou dar esse fardo pro meu pai, já tinha um filho, né? E aí eu falei, não, eu vou correr atrás. E aí que tá, independente de ideologia política, sim, tá? Sim. As questões dos programas sociais do governo. Eu sou beneficiário do FIES, entendeu? Então, por conta disso, eu sou muito grato a quem implementou esse programa social no Brasil, porque eu acredito que esses programas sociais ajudaram muito, como tu falaste, um filho de um ambulante, sim, um filho de uma doméstica, o preto, porque o que ocorre? As nossas questões criminais, elas estão muito ligadas às questões sociais, sim, entende? E muitas vezes as pessoas entendem de forma errada, mas é oportunidade, amigo. Nós sabemos que as pessoas que estão em grandes cargos sociais não têm a mesma oportunidade que as pessoas que estão aqui na favela têm. Verdade. Nós somos as exceções das exceções. Verdade. Entendeu? Porque está muito mais favorável para que a gente entre no mundo do crime do que a gente vá para o mundo dos estudos. Porque nós que somos de crianças, quando nós estamos na nossa menor idade, a gente acaba olhando para aquela pessoa que aquele cara tem uma moto, tem tudo, tem um carro, entendeu? E quando a gente não tem uma base familiar estruturada? O pai sai de manhã, a mãe também sai de manhã para trabalhar. Aí trabalha muito, ganha pouco, não tem comida boa em casa. Entendeu? E eu digo assim, muitas vezes, essas pessoas que saem, que só tem isso na questão de trabalho, no final de semana querem o quê? Uma questão de um lazer, entendeu? E acabam não dando àquela criança a oportunidade de passear, ir no museu, ir no bosque, só cai numa rotina. Trabalho, final de semana, a questão do churrasco, da bebida, e aquela criança acaba não conhecendo realmente o que deve conhecer como criança, e acaba se sujeitando a ficar promíssil a um traficante, a questão de facções criminosas, entendeu? Que acabam angariando essas crianças para dentro de si. Então, eu parabenizo muito, entendeu? Eu não tenho aqui político de estimação, como eu te falei. Até mesmo na questão da OAB, eu ajudo independente de gestão. Então, independente de gestão também para governo, eu quero que o Brasil dê certo, eu quero que o Estado dê certo, eu quero que Belém dê certo. Entende? Então, essa questão das políticas públicas, eu acho que são, sim... para mim também são fundamentais, essenciais para que nós possamos ter um equilíbrio. É o princípio da equidade da Constituição Federal. Tratar os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. E como nós vamos fazer isso? Com políticas públicas. Entende, meu amigo? Então, que isso sirva também para que a sociedade entenda que é necessário. Ok. Para a gente... concluir, mas eu tenho só mais uma pergunta para a gente entrar na questão da Sem problema. Eu sempre vejo, né, a questão do pobre que tem suas demandas, porque, né, o ser humano está sujeito a qualquer intempérie da vida. Sim. Né? Mas o pobre, ele tem dificuldade para obter uma defesa, né, célere, de qualidade. A maioria dos pobres dependem da Defensoria Pública. É claro que nós temos, né, excelentes defensores, né,
não questiono isso, mas há um volume muito grande, um abarrotamento, né, de processos que a defensoria acaba assumindo, infelizmente por conta da questão financeira daquela pessoa que não tem condições de pagar um advogado. Pronto, então é justamente essa parte que me dói muito, porque eu sei que quem consegue pagar um advogado não é a ideia da causa ganha. Eu vou pagar advogado, então eu vou ganhar. Não é isso, mas ele vai ter uma celeridade, um acompanhamento melhor, uma assistência melhor, coisa que ele não tem ali no serviço público por inúmeras razões. Assim, como é que o advogado analisa essa dificuldade que o pobre tem e o advogado não pode, assim, no caso, né, o amigo advogado, né? O advogado tem o seu escritório, etc. Não pode dizer assim, olha, você que tem poucos recursos, vem aqui, eu vou fazer um preço especial. Não pode, né? Porque até é o evitamento de honorários, né? Isso acaba fragilizando a classe. Entende? E assim, amigo, o processo judicial era para transcorrer de forma igualitária para todos, tá? Existe uma cronologia processual para que aqueles processos eles possam ali estar transcorrendo de forma gradual a toda e qualquer pessoa. Contudo, muitas vezes nós somos chatos, na verdade, os advogados são chatos, porque estão ali toda hora, meu processo e tudo mais, e acaba ali dando várias vezes dentro do fórum, dentro de uma promotoria, coisa que a defensoria, por conta do abarrotamento, e eu quero aqui frisar que o trabalho da defensoria é necessário, um trabalho muito lindo, desempenhado por grandes defensores públicos, defensoras públicas, entendeu? Que toda e qualquer pessoa tem direito de defesa. Isso é claro que nós sabemos que não são todas que têm condições de pagar um advogado, e o governo também é um trabalho muito importante que ele faz, dando a questão de uma defesa digna àquela pessoa que responde um processo criminal. Mas, assim, em questão de judicializar, é mais de sistema. Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar a administração dos nossos sistemas. Porque no TRT, o sistema do TRT é um sistema célere. Você ajuiza uma ação trabalhista, você já sai de lá com a sua data de audiência marcada, data defesa a ser feita, contestação a ser feita, entendeu? Então, por que nós não pegamos dentro de tribunais de justiça estaduais modelos que dão certo, como do TRF, como do TRT, entendeu? Que são mais céleres. O PJE, ele veio para isso, para nos ajudar nessa celeridade. Contudo, muitas vezes, ainda assim, faltam pessoas, falta o ser humano. Hoje, com a IA também, que é a inteligência artificial, acredito que o sistema judicial também está tentando se adequar, se moldar dentro desse sistema para dar um pouco mais de celeridade. Mas sim, infelizmente, ainda existem muitos processos morosos, até mesmo quando tem advogado constituído. Entendeu? Então, essa questão da morosidade não depende muito só da defensoria pública, depende mais também do sistema judicial. Entendeu? Deles darem sistematizar um pouco mais a questão administrativa. Entendeu? Vamos pegar processos aqui. Hoje tem aí eu acho que o ministro Roberto Barroso estava explicando, olha, questões que são repetitivas, e a gente já joga na IA, ela já vai fazer um filtro aqui, já vai me dizer o que eu devo julgar, o que eu não devo julgar, entendeu? Eu acredito que eles estão trabalhando para isso, tá? Estão trabalhando para isso, mas que realmente nós precisamos dessa administração. Eu vou te dar um exemplo muito grande agora, dos 2 desembargadores que foram eleitos pelo 5º, doutor Alex Centeno e a doutora Anete Pena de Carvalho. São 2 desembargadores novos que conhecem muito de questões de internet, que possam ajudar nesse sistema judicial para que os processos fiquem mais céleres. Entende? Então eu espero muito sim que nós possamos daqui para frente ter celeridade.
tanto em processo vindo da defensoria, tanto da advocacia. Eu acho que qualquer pessoa tem direito de ter, pelo menos, ali, uma proporcionalidade dentro daquele processo. Eu sempre falo para o meu cliente, cara, se tu for condenado, é melhor que tu fique sabendo logo, se tu vai querer recorrer, se tu vai querer pagar a tua pena, e se tu for absolvido também, porque sai aquela angústia de dentro de ti. Entende? Então, assim, a gente luta aqui pelo melhor andamento processual, mas muitas vezes não depende da gente, mais do sistema judicial mesmo. Ok, inclusive quero aqui deixar os votos, né, de apreço, né, de consideração, de louvor a Solamir Monassa, que é presidente do TRT da 8ª Região, que compreende Pará e Amapá. Pará e Amapá. Então, que é uma referência no Brasil nessa questão da celeridade. E também um abraço e os mesmos votos para o desembargador Alex Centeno. Entrevistei, conversei um pouco com ele, e assim, é de uma nobreza incrível. Eu vejo os advogados, na ausência dele, elogiarem justamente esse trato que ele tem, e também agora a desembargadora Anete Pena de Carvalho, que já esteve aqui conosco, já entrevistei a desembargadora em diversas ocasiões, né? Então, para a gente concluir, fala aí sobre esse outro lado, né, do advogado Bruno Sobrinho, que é o empresarial, né? A questão das comidas típicas. A questão. Como eu te Inclusive, falei, muito obrigado pela maniçoba, né? Assim, só te interrompendo, eu sou de Maceió, e lá nós não temos maniçoba. E também não temos o açaí. Então, o açaí que eu provei lá, eu não gostei. Disse, açaí é muito ruim. Mas, porque eu achava que aquilo era o açaí, né? Congelado, parecendo um sorvete e tal. Aí, quando eu vim aqui no Pará, que eu experimentei, é bom. Mas eu só tomo com leite condensado. Tá? É Nutella. E Casemiro, a minha origem, como eu te falei, minha avó veio de Mocajuba e uma de São Sebastião da Boa Vista. Uma era empregada doméstica e a outra veio acompanhando meu avô, que veio trabalhar para cá. Também era serviços gerais numa escola, trabalhava para o Estado. Só que somente aquela renda não dava para proporcionar a família. A minha avó, por parte de mãe, teve 14 filhos. 6 não conseguiram resistir e ficaram 8. E a minha avó, por parte de pai, teve 5. Então, elas verificaram, dentro dessa culinária ancestral, que vieram de seus descendentes, um modo de poder subsidiar também aquela renda familiar. Então, a minha avó, por parte de pai, Leonice Lima Sobrinho, acabou montando ali na década de 70, ainda, no canto da Avenida Nazaré com a Generalíssimo, um tacacá. Tacacá paraense, que está até hoje lá, nesse mesmo ponto, e vem passando de geração a geração. Começou com ela, passou para o meu pai, hoje tem eu, meu irmão, minha irmã, e a minha avó, ela acabou montando, primeiramente, uma venda de sonho. Sabe o que é sonho? Sim. Sonho com chopp. E aí meus tios... O chopp aqui... O chup-chup, o flau, a gente lá em Maceió, ou din-din em alguns lugares, está geladinho. Então, né? E aí os meus tios tinham pés de obras, grandes obras que tinham em Belém, vender. E depois de um tempo, meu tio, juntamente com ela, montaram um carro de lanche também, ali na Generalíssimo, com a Avenida Nazaré. Ali, aquele ponto, sempre teve movimento, por conta da Basílica, por conta do parque. E o meu outro tio, junto com meu pai, montaram também um carro de lanche próximo ao carro de tacacá, que era da minha avó. E até hoje, graças a Deus, nós temos esse grande nome dentro de Belém. O nosso carro de tacacá já foi matéria do Fantástico, aquele programa do Jacan na Record. Sim, eu tenho que ir lá também fazer uma matéria. Já foi matéria do Globo Repórter, do Profissão Repórter. Então, assim, a gente vem carregando essa cultura dentro da gente. E eu, por conta, eu digo mais de necessidade, eu aprendi a fazer as comidas. Como eu te falei, meu pai morreu em 2021. E para não deixar isso sobrecarregado para minha mãe, eu falei, não, eu vou para a cozinha.
Vou para a cozinha para também aprender e fazer. Isso. Modéstia à parte, eu faço muito bem, viu? E hoje em dia, com a ajuda da minha esposa, graças a Deus, nós conseguimos ali preparar todas as comidas e os meus irmãos vão para a venda. Então a gente se divide, é um grupo familiar que se divide para proporcionar um sustento também familiar. Entendeu? Empregando parentes. Empregando pessoas também amigos, que vêm do interior, amigos, entendeu? A gente trabalha não só em Belém, Mosqueiro, época de férias de Aqui Réveillon. Em Belém, onde são os pontos? Né? Olha, em Belém nós temos em Nazaré, em frente ao Mandarim, com a Generalíssimo. Temos o carro de lanche na 14 de março, perto da McDonald's, ali com a Avenida Nazaré. Tem aqui na frente do Shopping Pátio Belém, em frente a uma loja maçônica, passando a Galeria Portuense. Temos na Casa das 11 Janelas aqui. Como é o nome lá? Tacacá Paraense. Tacacá Paraense. Tacacá Paraense. Assim, o nome é Tacacá e Lanches Paraense. Quando é lanche paraense. Quando é tacacá paraense. Sei. Então, assim, são questões que vêm da minha raiz. E todos os meus colegas que me conhecem sabem que eu tenho esse empreendimento. Então, eu nunca escondi, nunca tive vergonha disso. Entende? Então, e convido, você desde já é um convidado, a sua equipe toda. Doutor Bruno, eu estou passando aqui, se eu não tiver, eu ligo na hora para, olha, libera aí. Casemiro é meu amigo, pode... A tua sorte é que a minha equipe é pequena. Dá uma cortesia para ele. Então, Casemiro, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco também dessa minha raiz, da minha família. Quero frisar mais uma vez aqui o nome do meu pai, João Carlos de meu sobrinho, que eu acredito que a única herança de verdade que ele me deixou foi o nome. Então, assim, o cara pode me levar dinheiro, pode me levar bens materiais, mas não mexa com o meu nome. Entendeu? Porque eu acho que o nome de um ser humano é a coisa mais importante que ele tem. Entende? Então, assim, eu sou muito apegado a isso. Tu tem sangue nordestino, né? Sangue nordestino. O nordestino leva muito a sério. Eu sou muito apegado com isso. Eu acho que a minha palavra ela vale muito mais do que qualquer papel assinado. É verdade. Entende? Tanto é que tu falou, olha, Bruno, 11 horas. Eu falei, não, antes das 11 eu estou por lá. Entende? Então, assim, muito obrigado mesmo. Eu quero também que ressaltar, como eu falei, o meu pai, João Carlos, minha mãe, Marilza Sobrinho, minha esposa, Juline Sobrinho, meus filhos, Bernardo, Júlio César e Bruno Henrique, meu irmão, Murilo Sobrinho, minha filhona, que é a Joaninha. Aqui agradecer mais uma vez a indicação também dessa grande irmã, que é a doutora Renata Feitosa. Eu sou suspeito para falar da Renata. Uma mulher guerreira, uma mãe guerreira, uma profissional altamente competente. Assim, eu tenho uma admiração muito grande por ela, sabe disso. E eu acredito que eu não sou muito de acreditar em outras vidas, eu sou muito cristão. Eu acredito numa vida após a morte. Mas se existiam outras vidas, acho que nós éramos irmãos. Sabe? Porque eu tenho um afeto muito grande por ela. E a gente não é sócio. Muitas pessoas acham que nós somos sócios. Mas não são, porque a sociedade é um casamento, sabe? Eu já tive 2 sociedades, não deram certo. E eu acredito que a gente deixa fluir. A gente pode até ser sócio de fato. Isso. Entendeu? Mas a gente é mais irmão de profissão. Porque um irmão, ele sempre quer o bem do outro. É verdade. Entendeu? E que pese no casamento também a gente querer o bem do outro. Mas eu acho que o teu irmão, aquele que segura a tua mão aqui, assim, pô, vem comigo. E assim, existe aquela frase, eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu. E a gente é diferente. Cara, se ela tá bem, eu tô bem. Se eu tô bem, ela tá bem, entendeu? Então, eu quero muito agradecer aqui a Renata, não só a Renata, mas toda a família dela que me acolheu, o Bruno, que é o esposo dela, o Bruno Feitosa. Ele veio aqui com ela. O Bruno, a gente vê também, ele é muito boa praça, muito, né? Muito, a Sofia, a Dani, o Felipe, entendeu? Então, eu sou muito grato por ter sido acolhido por essa família também. E agradecer aqui a Deus. Acho que Deus é a nossa base. Mais uma vez, Nossa Senhora de Nazaré, no Senhor Perpétuo Socorro, e te agradecer, meu amigo, muito obrigado pela sua oportunidade, viu? Isso aí. Estamos juntos precisando, vamos fechar mais parcerias, se você tiver, Bruno, eu preciso falar com alguém, tenho contato, tudo mais, se eu tiver, eu já te passo, entendeu? E parabéns mais uma vez por essa iniciativa que tu tá tendo. Eu acho que tu é um precursor mesmo nessa situação de estar entrevistando e de estar premiando, muito bonito o prêmio que, inclusive, a doutora Renata ganhou ano passado. Foi ano passado, não foi? Isso. Fiquei muito feliz por ela. E nós sabemos que existe uma situação,
ela foi até questionada, quanto tu pagou? Tudo mais. Sempre a pessoa vai logo nessa. Né? E essa não, foi pelo meu trabalho. Cara, eu fiquei assim, muito impressionado mesmo. E quero te parabenizar, amigo. Eu tenho certeza que você pensa muito alto. E eu vi lá no passado que aquela queria fazer algo melhor. Um jantar, um negócio, mas você também tem suas limitações. Sim, claro. E é por isso que você fala que você precisa de um patrocínio, que é importante esse patrocínio, que pessoas que verificam a sua página, seu site, olha, aquele cara é muito bom, aquele cara, bora patrocinar ele e tudo mais. Então, que você consiga realizar seus objetivos, seus sonhos. Eu não sei quanto tempo está aqui em Belém. 2 anos aqui. Mas que você se sinta abraçado por nós, que somos paraenses, belenenses, entendeu? Que você faça daqui sua casa também. Que você seja muito feliz aqui, meu irmão. Esse olha, escutem a voz do advogado aí, tá? Tendo Brasil TV, precisa realmente, né, de apoiadores, né, de patrocinadores. E observem que eu estou presente em vários eventos e sem ganhar R$1. Né? A gente tira do bolso, paga o combustível, a gente recebe um bocado de convite, vem pra cá, mas ninguém diz nada. Então, assim, mas a nossa missão é essa, levar o conteúdo, né, com qualidade, com responsabilidade, e tomei como uma missão pessoal. Se eu conseguir algum ganho financeiro, vou agradecer também, mas eu coloquei como uma missão pessoal mostrar o trabalho dos advogados, das advogadas para a sociedade, para que a sociedade veja, compreenda melhor a importância, né, a relevância e o trabalho que a advocacia faz nesse país, que é de grande importância, e não há democracia sem o trabalho. Sim. Aliás, não há democracia sem o trabalho da advocacia. Eu só queria fazer um último alerta aqui, Casimiro, num tema que está muito em voga aí nas redes sociais, na televisão, nas mídias sociais, na verdade, essa questão das bebidas adulteradas. Etanol, isso, Fernando. Entendeu? Como etanol. Então, eu até fiz uma postagem ontem na minha rede social que os grandes empresários, comerciantes que trabalham com bebidas alcoólicas, que eles tomem mais cuidado. Entendeu? Porque adulterar a bebida está tipificado no Código Penal. Eles podem ser responsabilizados criminalmente, mesmo que às vezes comprando de boa fé. Nós estamos verificando que está havendo mortes, grandes danos em pessoas. Então, que a partir de agora, todo e qualquer comerciante, grande empresário, verifique a questão do rótulo, a questão da nota fiscal, né? Que é muito importante, porque mesmo que infelizmente você cai até num golpe, vamos dizer assim, daquela pessoa que te vendeu, você vai estar amparado para uma boa defesa. Não, eu comprei com nota fiscal, verifiquei a questão do rótulo, então eu comprei tudo de boa fé. Eu não tenho por que estar com medo de estar contribuindo com as investigações. Mas agora, se realmente você fez coisa ilícita, infelizmente você vai ser responsabilizado criminalmente. E as pessoas também que forem comprar, os consumidores finais, que são os mais atingidos, que também prestem atenção. Compre no local de confiança, verifique o rótulo também, entendeu? Vá no supermercado, peça a nota fiscal do local onde você está comprando, entende? Espero que isso possa ser investigado com mais celeridade possível pelas autoridades policiais e que essa questão das bebidas adulteradas passem de uma vez por todas. Eu vi hoje cedo o proprietário, né, que inclusive o estabelecimento dele está fechado, o empresário que morreu era amigo dele, eles iam sempre para churrascos, etc. Eram os dois, né, o que morreu e o proprietário, amigos de muito tempo anos. Do fornecedor da bebida, e o proprietário nunca se preocupou em pedir a nota fiscal, ele mesmo assumia isso com, né, cara de tristeza, etc. Tal, só olhava era um tipo de um recibo, sim, né? Sim. Mas que não comprova realmente a origem. Etc. Tal, né? E veja, terminou culminando com a morte do amigo. Né? Então... o que ocorre? É por isso que toda e qualquer orientação no escritório é para que você sempre se respalde. Então, por isso que eu deixo aqui essa orientação, para que os grandes empresários se respaldem,
Porque se ocorrer um fato desse aí, você já tem como elaborar uma defesa. Não, eu comprei aqui, está aqui a nota, está aqui a procedência de onde eu comprei, está aqui o lacre, entende? E hoje em dia até fazer vídeo mesmo dos produtos. Se veio numa caixa, aqui está tudo lacrado numa caixa. Se veio fora da caixa, aqui a tampa está lacrada. Entende? Porque isso aí é uma responsabilização muito grande. Uma responsabilidade muito grande. Então que, mais uma vez, as autoridades policiais consigam, de uma vez por todas, investigar e acabar com essa situação, porque nós sabemos que está atingindo muitas pessoas morrendo, famílias sendo destruídas por conta disso. É isso aí, então, obrigado nobre advogado Bruno Sobrinho. Obrigadão. Também um abraço a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.